Estes três tipos de pessoa podem destruir a sua vida se você se relacionar com eles. Hoje eu vou falar sobre o borderline. Esses vídeos que eu tenho feito é dizendo sobre tipos de pessoas que, se você se relacionar com elas, podem prejudicar a sua vida. Mas, tirando o narcisista, que ele não tem empatia nenhuma e ele é 100% manipulador, a questão envolvendo o bipolar e o borderline são que eles são pessoas que enxergam a vida de uma outra forma, eles têm uma outra visão de viver a vida. E muitas das vezes essa forma como eles vivem a vida acaba prejudicando a eles mesmos. E assim pode acabar prejudicando as pessoas que estão ao lado. Como o meu objetivo do meu trabalho, curar as pessoas daqueles padrões negativos subconscientes que eles carregam a vida toda e que acaba acarretando em muita tristeza, angústia, infelicidade, resultados diferentes daqueles que ele esperava, relacionamentos ruins, vida financeira instável ou longe do que a pessoa merece. Então a ideia que eu tenho com esses vídeos é conscientizar as pessoas que têm algum tipo de padrão negativo já, de rejeição, de abandono, de baixa autoestima. Quando elas se relacionarem com essas pessoas, elas possam entender o que está acontecendo e que isso não sirva de um gatilho para elas mesmas se sentirem piores, desenvolverem ansiedade, depressão, síndrome do pânico. As pessoas com transtorno bipolar e borderline costumam ser pessoas às vezes extremamente inteligentes, muito criativas, que às vezes até atingem grandes conquistas na vida, mas eles precisam também ter a empatia e a consciência que quando eles não estão bem, quando eles estão vivendo essa fase dos transtornos mais aguda, eles podem prejudicar principalmente aqueles que estão ao lado que amam eles, não é verdade? Então o borderline ele é uma pessoa que vive as emoções ao extremo. Ele vive um conflito de emoções muito grande. O borderline sim tem uma flutuação de humor muito grande que pode variar no mesmo dia. O bipolar não faz isso, tá? O bipolar tem fases que duram meses, dura um tempo mais longo. O borderline ele oscila rapidamente de humor. Ele tem uma relação muito conflituosa com as pessoas porque ele tem um senso constante de abandono, de perseguição, de rejeição. Então ele tende a distorcer as coisas de uma forma negativa, pejorativa em relação a ele mesmo. Eles acabam podendo ter episódios de muita agressividade. Então o borderline, às vezes, se ele for muito explosivo, ele pode xingar muito, realmente magoar muito a pessoa que está ao lado dele. E por isso que eu falo que essa pessoa pode ser prejudicial. Porque se você já tem um sentimento de rejeição grande, se você tem algum trauma de infância muito grande a rejeição, numa dessas o borderline ele pode te magoar profundamente, te fazer se sentir muito mal. Isso pode desencadear gatilhos perigosos de depressão forte. Mas é interessante que o borderline, após esses episódios de agressão, às vezes de quebrar coisas, de explosão, ele se sente muito envergonhado, ele sente muita culpa, e é de verdade, tá? Não é como o narcisista que é manipulador, ele está só fingindo uma emoção. O borderline, posteriormente, ele se sente muito envergonhado por ter agido assim. Então ele vive constantemente num conflito interno muito forte, e ele sofre muito por isso. Então ele pode tender até automutilação, autoboicote, coisas que prejudiquem ele mesmo. E aí, de novo, assim ele pode acabar ferindo pessoas que estão ao redor e que gostam muito dele, por não entender o porquê ele está fazendo assim, por gostar muito dele e sofrer por ver ele fazer isso com ele mesmo. E o borderline ele costuma ter uma dependência emocional da outra pessoa, ele se sente muito ligado emocionalmente, precisa muito do outro para às vezes preencher um vazio interno que ele tem constantemente. Pessoal, então, cabe aqui, quem está assistindo os vídeos, entender que você precisa ter uma consciência de quais são as características dessas pessoas para você saber lidar com isso. Você entender que as questões que estão afetando eles não são culpa sua também, quando você está lidando com bipolar e com borderline, para você não desenvolver depressão, angústia, crise de ansiedade. E para aqueles que têm os transtornos, como qualquer outra pessoa que tem, como todos nós temos alguma coisa que precisa ser curada, que precisa ser melhorada, a pessoa que tem um transtorno precisa ter consciência, empatia com o próximo, de entender que ele tem que, a forma como ele age pode acabar se machucando a pessoa que está ao lado. Então é muito necessário que ele consulte psicólogo, psiquiatra, profissionais capacitados. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, eu sou terapeuta, mentor de desenvolvimento humano. Mas através desses profissionais, de qualquer profissional que possa te ajudar a ter um entendimento melhor
e medicação adequada e constante, você consegue viver a vida normal, sem que as consequências ruins venham tanto para a pessoa com transtorno, tanto para quem está convivendo com eles. Então, a pessoa que convive com borderline costuma sentir que está sempre pisando em ovos e ficar muito tenso, muito ansioso. Então, me fala se você convive com alguém assim, se você conhece pessoas dessa forma. Manda aqui a sua pergunta, a sua dúvida, eu tento responder todas as perguntas. Espero que os vídeos possam ajudar tanto quem tem um transtorno, tanto quem convive com essas pessoas, a chegar na melhor forma de conviver, a forma mais saudável, mais produtiva e mais feliz. Obrigado.